Olá pessoal, bem-vindos a mais um artigo no Design Adaptável. E na verdade esse não é bem um artigo, né? Esse é o primeiro post com uma proposta nova, que a ideia é fazer um estudo de como tornar um site fluido e ver o impacto que isso tem na experiência de navegação. Então a proposta é fazer isso ao vivo, pegando um site qualquer e fazendo essa alteração ao vivo aqui com vocês. Eu vou estudando como funciona a organização das divs e a estilização, e vou tentando tornar o site fluido o máximo possível, fazendo as adaptações necessárias e vendo até onde a gente consegue e ver o impacto que a gente tem na experiência de navegação. Então eu escolhi um site que eu gosto bastante, que é o Crimes Tipográficos, e eu vou começar por ele. Então primeiro vamos dar só uma olhada no site, como ele se comporta. É um site que tem uma largura padrão. Eu vou usar aqui, para quem não conhece, o Firebug, que é um plugin para o Firefox, que é bastante interessante, que eu posso investigar toda a estilização, marcação HTML, JavaScript e fazer alterações, como se fala, on the fly, né? No momento em que eu estou navegando. Então, todas as alterações que eu fizer vai funcionar enquanto eu estiver com essa página aberta aqui nessa aba. Se eu recarregar a página, eu vou perder todas as modificações, se fechar o navegador, enfim. Essa alteração só acontece aqui enquanto a página está no cache do meu navegador. Então aqui, olhando rapidamente na estrutura dele, tem uma tag que é uma div que está uma div container, né, que ele deu o nome aqui de envolto, e a gente vê aqui que ele tem 940 pixels de largura. Então que eu deixei anotado, esse site ele tem como referência, né, para o layout fixo 940 pixels de largura, e no caso ele está flutuando à esquerda, né? Então eu, que tenho um monitor de 22 polegadas, tenho esse tipo de experiência de navegação. O site fica encostado no canto. No monitor aqui de 17 polegadas, a gente tem esse tipo de navegação, né? Como normalmente uma parte dos sites são projetados. Se o navegador for menor, um tablet e tal, a gente já não vai conseguir ver o site todo, vai precisar rolar. E no caso de um tablet, provavelmente o site carregaria minimizado para encaixar na tela, e o usuário, para ler, teria que dar o zoom para ler o conteúdo. E quando você faz esse tipo de zoom, o layout naturalmente fica cortado. O site você tem que navegar horizontalmente e verticalmente para o site se adaptar e você conseguir ver todas as partes do site. Aqui é um monitor de 17 polegadas, como eu mostrei. Aqui no 19 polegadas, né, o site já fica com essa impressão de estar encostado e começa a sobrar a área do lado direito. E aí vai, à medida que a gente vai aumentando a janela do navegador, a gente tem esse tipo de resposta. Eu vou voltar aqui para o 1024 e vou dar um Ctrl+, porque na verdade, se eu tenho um monitor de 22 polegadas, por exemplo, proporcionalmente as fontes ficam menores do que no monitor de 17 polegadas para ser lido. Então eu tenho que dar um Ctrl+ para ler, e aí quando a gente dá um Ctrl+, imediatamente, né, aparece essa barra de rolagem aqui também. Vamos ver se a gente consegue evitar isso com um layout fluido, ao vivo e a cores. Vamos lá, Ctrl 0. Eu vou deixar essa instância aqui do navegador, do site, e eu vou abrir uma nova aba, vou recarregar o site, e a gente vai começar a estudar aqui como é que ele se forma. Vou abrir o console do Firebug, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a div container dele, que está com um limite de 940, e eu vou colocar com 100 pixels de largura. Aí imediatamente a gente percebe que apareceu essa barra horizontal. Essa barra aparece porque o padding, né, no topo, na base do lado direito e esquerdo, está com 10 pixels. Então esse padding faz com que a caixa, esse box model,
além de ocupar 100%, ele cresça mais 10 pixels para cada lado. Então, eu vou deixar a margem superior, o padding, né, superior e inferior, e eu vou zerar o padding do lado direito e esquerdo, e aí a gente não tem mais aquela barra aqui, fazendo o rolamento horizontal. Vou entrar dentro da estrutura dele, tem uma div chamada principal, uma tag UL, uma lista não ordenada chamada boxes apoio. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui que a tag principal, essa div principal, ela tem 728 pixels. Esse boxes apoio, ele não tem largura definida, então o padrão dele é ocupar 100%, mas se a gente olhar aqui as LIs, a gente vê que o width 201 pixels, aqui 200, aqui 180 pixels. Então o que está limitando a largura dessa coluna é o valor das tags LIs aqui dentro. Então eu vou começar mantendo essa mesma proporção. Eu vou pegar aqui essa div principal, tem 728 pixels de largura. Aí aqui a gente vai fazer uma conta para achar o valor percentual, que seria o valor proporcional a esse container. Como o container tinha 940 pixels, 728 pixels equivale a 77,44. Né? Faço essa conta aqui, 728 vezes 100, uma regra de 3, dividido por 940, 77,44, estou arredondando, por cento. Então, esse valor é 77,44% desse. Então, o que eu vou fazer é isso, eu vou setar aqui no Firebug 77,44%. Então, essa div agora principal, ó, como é que ela cresceu, empurrando a coluna junto com ela. Essa coluna, essa tag UL, ela não tem atribuição do valor width. Eu vou declarar aqui, mas não vai fazer diferença. Eu vou colocar o width 100%. E aí ele sumiu. O que aconteceu? Ele foi lá para baixo, porque esse espaço não foi suficiente para ele. Por que não foi suficiente? A tag principal ocupa 77,44. Então, essa div aqui, o L, ela vai poder ocupar só o que sobrar. Então, o que sobrar, na verdade, é isso aqui. Eu coloquei como sidebar, para não esquecer. Eu faço essa conta. Opa, vou abrir a calculadora. Eu tenho o meu container com 100% dessa área. E a div principal ocupa 77,44. Eu vou diminuir, menos 77,44, 22,56, que eu arredondei para baixo, 22,55. Então eu vou declarar essa div, no caso essa UL, com 22,55. Bom, ela ainda não voltou. Ela não voltou porque ela tem uma margem aqui, ó, topo de 24 pixels, direita 0, bottom embaixo 0, mas tem uma margem esquerda de 10 pixels. Eu vou zerar essa margem, ó, aí imediatamente ela volta. Vou colocar o mouse sobre ela, ela está ocupando toda aquela área, né, que é 22,55 do container, está perfeitinho encaixada. Agora eu vou devolver aquela margem que tinha entre essas duas colunas. Aí o que eu vou fazer? Tinha 10 pixels, né, de margem esquerda. Eu vou fazer uma conta que eu vou calcular quanto percentualmente significa 10 pixels nesse contexto. Então, ó, 10 vezes 100 dividido por 940, que é quanto era o container. Então, 1,06, eu vou arredondar para 1%. Então, para manter a proporção desse projeto, 10 pixels, vou colocar aqui, equivale a 1%. Aí o que acontece? Se eu acrescentei 1% na margem esquerda, eu tenho que tirar isso do total dessa coluna. E aí ela volta para o lugar. Eu vou colocar o mouse e a gente vê.
que essa coluna está ocupando toda aquela área com aquele intervalo entre as duas colunas, que é necessário para o layout se manter íntegro. Então, a gente já tem esse tipo de resposta aqui, ó, do layout, que aqui é um layout fixo, e o layout começando a ficar fluido. Uma diferença, que ele ocupa, né, toda a área do navegador e tal. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse primeiro box aqui. Dentro dele tem uma imagem. Esse LI é o box tips que ele chamou, tá com a largura de 201 pixels. Eu vou fazer ele ocupar toda a área. Eu declarei 100%, ele ocupou toda a área disponível naquele contexto. Eu vou pegar o box de baixo, o box ranking, box app, tá com 200 pixels de largura, eu vou declarar de 100%, ocupou toda a área. Vou pegar ele de baixo, que é esse do Twitter, eu vou declarar a largura dele, que está com 180, 100%. Opa, ele fez a barra de rolagem inferior. Vamos ver por quê. Padding 10%. Então ele está com padding nas 4 bordas. Nós vimos que o padding, que 10%, melhor dizendo, 10 pixels, equivale a 1%, né, dentro desse projeto. Então eu vou pegar o padding esquerdo e direito, que é o que realmente está influenciando aqui na fluidez desse layout, e vou declarar ele como 1%. Então eu vou deixar 10 px e vou colocar 1%, indicando que o padding esquerdo e direito é 1%. Se eu botei 1% de cada lado de padding, eu vou ter que tirar isso aqui desse container. Então eu vou ter que botar aqui 98 pixels. Pronto, a barra de rolagem sumiu. Só que aí o que acontece? Os signos no Twitter, a gente vê que o texto está bem próximo, não tem margem nenhuma. Então eu vou tirar mais 2% para dar uma margem desse box para o canto da janela. E aí eu vou fazer isso nos LIs superiores. Ao invés de 100%, eu vou colocar 98% para ter essa margem. Aqui vamos fazer isso nesse box, que é um LI também. Está com width 202, vou colocar com 98%. Tá lá. Então aqui o box do Flickr, do Twitter, ranking. E esses boxes estão alterando o seu tamanho com relação ao espaço disponível na janela. Vamos ver como é que a gente pode melhorar isso aqui. Aqui é uma imagem. Aí a gente vai usar aqui o conceito de imagem fluida também. Eu vou colocar nessa imagem a largura declarada com valor, deixa eu ver, eu vou colocar 90%. Não vai ocupar toda a janela. Opa. Width 90%. Tá lá, ela cresceu, não ocupou toda a janela. Aí aqui essa imagem ela ultrapassou o box dela. Deixa eu ver se ele está com altura declarada. Está com altura declarada de 160 pixels. Eu vou tirar. Tá aí. O que acontece quando a gente faz layout fluido é que a gente faz a proporção na largura dos objetos, mas a altura dele vai ser em função do conteúdo, né? Isso é uma filosofia de desenvolvimento de interface em que o conteúdo é que deve dar a proporção e o tamanho da interface. E no caso é o que está acontecendo. Se a gente não declara o valor da altura, porque na verdade ele vai se ajustar ao espaço disponível. Se a gente reduzir a janela, a imagem reduz, todo aquele boxzinho, aquele LI, ele vai reduzir. Vamos lá, aqui me parece uma tabela. Tabelinha. Essa tabela não está com o valor da largura declarado. Eu vou declarar aqui como 100%. Width 100%. Pronto.
Provavelmente as outras tags não estão com valor de largura declarado, então ele já está fluindo naturalmente, se comportando como um layout fluido, autêntico. Tá lá, tabelinha sendo redimensionada de acordo com o espaço disponível. Vamos ver aqui. Esse box do Flickr é bem legal, porque essas imagens elas estão flutuando à esquerda. A gente vê esse comportamento porque as imagens vão flutuando para baixo à medida que elas se encontram com a borda, né, dessa caixa. E elas vão se colocando lado a lado à medida que elas encontram espaço para isso. Aqui o que seria ideal é definir um padding também interno dentro desse box, aquele valor percentual, para que a imagem nunca encostasse, que a gente nunca tivesse esse tipo de resultado. Já que tem uma margem do outro lado, tem uma margem embaixo, a gente poderia declarar esse padding de 1% internamente para evitar esse tipo de problema. Aqui, box do Flickr, margem top, margem bottom, vou botar aqui, ó, padding top 0, 1% de cada lado. Aí eu vou ter que tirar, como eu acrescentei 1% de cada lado, eu vou tirar 2% desse bloco todo. Vamos ver o resultado. A margem ainda está ultrapassando, aí, provavelmente porque ela está flutuando à esquerda. Vamos tentar aqui. Overflow hidden. Às vezes a gente declarando o overflow hidden, o box ele cresce o suficiente para acomodar todo o conteúdo. Bom, mas isso aqui, ó, tem que ver com mais cuidado. Não foi suficiente, né, para segurar, fazer com que as imagens flutuem. Deixa eu ver. Div image, float left. Margem 0. Top. Tem um top, right, bottom. Tem alguma coisa aqui nessa margem, né, que acaba fazendo esse tipo de influenciando. Ó. Vamos ver aqui. Ó, agora ele não está mais encostando, né? Aquela margenzinha declarada lá é que estava ocasionando esse tipo de comportamento. Então isso tem que ser estudado, mas você vê, com alterações rápidas aqui eu consigo ter um resultado, ó, completamente diferente de um layout fixo. Ele não reage de acordo com o usuário, né? A forma como o usuário navega, o software que ele está usando, o tipo de dispositivo, nada. Ele não um layout que reage de acordo com o tipo de usuário. No caso, esse aqui está reagindo. Então vamos resolver os outros problemas aqui. A gente resolveu essa coluna. E aqui agora essa coluna central, ela está com o conteúdo todo com a estilização para um layout fixo. Aí a gente acontece esse tipo de sobreposição, que obviamente a gente não quer. Então vamos ver aqui o que acontece com esta logo. Tabela, tabela aqui. Vamos ver, uma imagem, GIF, não tem valor de largura nem de altura declarado, o que é bom. Eu vou acrescentar então um estilo nela. Eu vou dizer que a largura dela ocupa 100%. A gente ainda não teve ainda a resposta. Essa cabeça está com altura declarada fixa. Eu vou tirar essa altura e vou dizer que a altura dela, a largura, perdão, é de 100%. Olha aqui. Então essa tabela agora está expandindo para a área total disponível para ela. A imagem que está dentro dela, falei para ela, declarei width 100%. Independente do tamanho da imagem, ela vai crescer o máximo que ela puder dentro desse contexto. Olha que legal o tipo de resposta agora da interface.
Então vamos lá, agora está aparecendo um site feito para mim, né, para o meu monitor, que eu acho que isso que é o barato do design adaptável. Aqui a gente tem a classe cápsula, tem o título, font class título H2, deixa eu ver, font size 23 pixels. Aqui no caso eles estão tratando a tipografia com valores absolutos. O ideal para tipografia, vou colocar 2EM, é usar valores relativos, né? Eu coloquei com 2EM, mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui não vai ter uma grande influência, porque isso tem que ser visto desde a hierarquia mais alta lá do body, como está sendo declarado a fonte nesse site. Mas vamos lá. Vamos pegar essa imagem. Ela é uma imagem principal site. Ela também não tem valor declarado na tag de largura e altura. Eu vou declarar a largura dela como 100%. Acho que já está dando para perceber, né, como é que é o caminho aqui. Dentro desse contexto, dessa área disponível para essa imagem, ela vai ocupar 100% da área útil disponível para ela. Está aqui, reduzindo a janela, a imagem vem junto. A gente vê um problema aqui com o texto. Ele está quebrando a linha, e a entrelinha não é suficiente para evitar esse choque. Então aqui eu vou abrir só o console do lado. Vamos ver se tem entrelinha declarada. Font family, font size, não tem. Vou colocar line, line high. Eu vou colocar com 2EM para começar. 1EM. Vou colocar com 1.5. E aí, declarando a entrelinha, a gente evita, né, esse tipo de problema com a tipografia quando tem quebra de linha em layout fluido, que vai acontecer o tempo inteiro, né? Então aí você pode ajustar, aumentar, diminuir, não importa. O que importa é que, trabalhando com um layout fluido e adaptável, a gente sempre deve declarar o valor de entrelinha, para não acontecer esse tipo de coisa. Ok, a imagem está vindo junto. Aqui vamos supor que eu queira ler esse texto que está pequeno, eu vou dar Ctrl+. Olha que diferença agora a resposta dessa interface. Aqui eu aumentei bastante o tamanho do corpo desse texto, perfeitamente legível, e a coluna lateral se mantém íntegra aqui na interface para mim. Toda a interface continua à minha disposição. Aqui no caso, estou no layout fixo, já perdi a coluna. Se eu aumentar um pouco mais, já começa a cortar o texto aqui que faz parte do conteúdo. Num layout fluido, não. A interface se mantém íntegra para mim. Vou voltar a Ctrl 0, vou ter a visualização normal. Aí o que está acontecendo aqui? Essa parte de baixo, olha o que acontece. O box model que está atrás dele reduz proporcionalmente, mas essa imagem aqui não. Então ela está ultrapassando os limites do box model. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer para resolver isso. A imagem, descrição fonte. Isso aqui é uma tabelinha. A tabela está com 100%, legal. Aqui está com a largura declarada de 205 nessa célula, e nessa aqui célula não tem valor declarado. Então provavelmente ele está ocupando toda a janela. Vou só reduzir um pouquinho para eu ver o final aqui do navegador. Só reduzir aqui. Ok, TD não tem valor declarado, mas esse TD tem. Esse TD tem está com 205 pixels. Então eu vou fazer aquela regrinha de 3 de novo. 205 vezes 100 dividido por 940, que era o valor básico, né, na nossa unidade de medida para manter a proporção dentro desse projeto aqui. 940 é o tamanho do container. 21,80. Então 21,80% nesse projeto equivale
aos 205 pixels, 21,80%. Aqui essa imagem ela deveria estar com 100%. Deixa eu ver como é que eu declaro isso. Shopwrite, eu vou pegar descrição fonte. A gente tem que inserir mais uma classe aqui. Se a gente botar o width 100%, não, botei nessa célula, vou botar na imagem. Vocês verem o que eu quero fazer. Eu vou botar essa largura dessa imagem com 100%. Ó. Então a imagem está reduzindo. O que acontece? As outras imagens, não, porque eu estou declarando especificamente nessa imagem. Então ela está tendo o comportamento que eu espero, né, se reduzir de acordo com o contexto dela. Mas aí no Firebug tem como nós declararmos isso para todas essas imagens. Então eu vou pegar aqui o console de CSS e vou adicionar uma nova regra. Eu peguei aquela classe fonte de descrição, eu vou colocar aqui nas imagens, todas elas vão ter a largura de 100%. E aí eu consigo de uma vez só, aqui no Firebug me permite isso, fazer com que todas as imagens tenham o mesmo comportamento, sem precisar estilizar uma de cada vez, né? Você construindo um layout fluido, é dessa forma que você vai fazer a declaração. Então a diferença, eu vou dar um Ctrl mais aqui. Ó, o corpo de texto aumentou, mas eu tenho um layout ainda íntegro na minha tela. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, dar um Ctrl 0 e eu vou dar Ctrl mais aqui para ler esse texto, que vai crescendo tudo proporcionalmente, né? Vou fazendo essa barra de rolagem. Se eu continuar, aí o conteúdo começa até a se esconder. Se eu continuar dando um Ctrl mais, ó, o conteúdo ele vai se virar com o espaço que ele tem. Então eu estou lendo o texto todo aqui, a imagem continua aqui do meu lado e tal. Essas imagens aqui do lado também podem ter o valor relativo ao contexto que ela está. Então eu vou pegar aqui, ver se tem uma classe que eu posso usar. Tem essa shop flag, que na verdade também tem na outra div. Eu poderia então usar. Eu vou copiar essa classe e ao invés de descrição da fonte eu vou botar o shop flag, porque é uma classe que está tanto nessa célula da tabela quanto nessa célula aqui. Então eu já faço a estilização para todo esse ambiente. Todo ele agora está se reduzindo e se ampliando de forma proporcional. Opa, as imagens pararam de crescer, né? Então eu vou fazer aquilo novamente. Vou pegar a descrição fonte, vou lá no CSS, vou adicionar uma nova regra. Vou dizer que todas as imagens vão ter o width 100%. Ok, agora sim a gente tem todo esse conteúdo se ajustando proporcionalmente, um layout fluido. Que interessante. Quer dizer, é um outro projeto, né? Esse projeto aqui está se adaptando completamente ao meu monitor, enquanto esse um layout fixo. Vou dar o zoom. A tipografia está aumentando, mas a estrutura se mantém íntegra para o usuário navegar e ver toda a interface para ele. Vou dar um Ctrl mais. Está aqui toda a interface para mim. Aqui já fez uma barra de rolagem. Provavelmente os títulos estão ultrapassando esse box model, porque essas imagens também deveriam estar com valor relativo ao contexto dela, e no caso elas não estão. Então assim, acho que já é um trabalho bastante interessante. Vou dar um Ctrl menos para vocês verem o resultado. A tipografia, né, reduz com Ctrl menos, mas o que é imagem
o que é box model se mantém íntegro, mantendo a estrutura desse site para mim. Vou dar o Ctrl 0, voltando à tipografia para o tamanho padrão. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira experiência adaptando layouts assim ao vivo, né, mostrando como resolver determinados problemas. Aqui, por exemplo, a gente não tem formulários e tal, a gente poderia fazer as adaptações nesse tipo de interface também, que é bem interessante. Então, vou alternar fixo, fluido, layout fixo, layout fluido, fixo, fluido, fixo, fluido. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver algum site especial, a gente fazendo esse tipo de adaptação ao vivo e a cores, enviem para mim e a gente estuda. Só não vale site em Flash, hein? Até a próxima.